Tá filmando? Bem-vindo ao nosso 6º episódio do podcast Loucurice. Aqui com meu querido e companheiro amigo Mesquita, que está sempre comigo nessas gravações, né, mensais. É meu companheiro, meu amigo, pedagogo. Se apresente, Mesquita, por favor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente, recebendo o nosso querido Paulo, que é professor universitário da UFC, também Claudinha Aguiar, também é gerente da Célula de Política sobre Drogas. É um prazer enorme estar com esse pessoal aqui hoje. Vamos tratar de um assunto que é super da hora, cannabis terapêutica. Sim. É um prazer, uma honra para mim estar com o Paulo aqui, né? Claudinho, mais uma vez. E eu gostaria que o Paulo se apresentasse, por favor, e falasse um pouco sobre esse tema, por favor, que a gente vai discutir. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo aí o podcast. Quero dizer que é uma grata surpresa participar desse podcast, que é uma iniciativa muito importante. Tá? Como vocês já colocaram, né, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Ceará, no campus Sobral, do curso de Psicologia. Já tem um tempo que eu pesquiso sobre o tema, na verdade não necessariamente sobre cannabis terapêutica, sobre cannabis em si, mas sobre o uso de drogas de modo geral, o fenômeno do consumo, as políticas públicas de cuidado às pessoas que adoecem, né, em relação ao consumo de drogas. E eu acho que esse tema, né, como o Mesquita já colocou, é um tema da hora, né, um tema que tem sido muito explorado hoje em dia por várias, digamos assim, por vários setores, né, da nossa sociedade. A classe médica, a classe econômica, né, digamos assim, a segurança pública, porque o fenômeno do consumo de cannabis ele não é recente, é um fenômeno de consumo que impacta a sociedade de modo geral e que a gente precisa colocar em discussão, uma coisa que por muito tempo ficou relegada a uma discussão muito restrita, né, aos órgãos de segurança pública, e uma perspectiva muito repressiva em relação ao consumo dessa substância, quando na verdade a gente entende hoje que essa substância ela tem uma importância enorme na terapêutica, né? Não só na terapêutica, mas também em relação à socialização das pessoas em relação ao consumo. É uma substância que está atrelada necessariamente, principalmente aqui no Brasil, a uma classe social menos favorecida, né, digamos assim, e que essa substância, ela por muito tempo foi associada às populações negras, né, e de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito excludente, quando na verdade essa substância ela tem um valor histórico, cultural, ritualístico dentro de várias sociedades, inclusive da nossa. E é importante que a gente retome também essa noção do uso, né, de uso cultural, e de um uso, né, que possa reverberar de forma positiva na sociedade, não negativa, como a gente tem vivido nos últimos anos com o uso dessa substância no Brasil. Acho que é isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui. Muito da hora, né? Esse é muito importante esse tema. Por favor, Claudinho, se apresente, fale um pouquinho também sobre esse tema para a gente. Bom dia, me apresentar, né? Eu já tive uma outra oportunidade de estar junto com vocês, né? E eu acho que esse é o momento, talvez, para falar um pouco do trabalho que a gente faz aqui na Secretaria de Saúde, na Coordenadoria de Atenção Psicossocial. Meu nome é Claudinha Aguiar, eu sou gerente da Saúde Política sobre Drogas, como o nosso amigo Mesquita já falou. Nosso trabalho aqui no município, né, é trazer exatamente propostas, né, que venham a cuidar das pessoas, né, cuidar das pessoas que têm questões relacionadas ao uso de outras drogas, numa perspectiva da redução de danos. Eu acho que é importante a gente trazer também
a redução de danos enquanto estratégia, né, para esse cuidado dessas pessoas. E como o Paulo disse, a gente vai dar atenção não apenas para as questões relacionadas à cannabis, mas também para as outras drogas, né? O nosso maior, digamos assim, objetivo, né, é criar uma possibilidade de uma política muito mais humanizada, cuidadosa, né, onde as pessoas tenham acesso ao cuidado, né, mas que também a gente possa discutir a questão do proibicionismo e do antiproibicionismo, nos espaços junto às outras políticas, a política da assistência social, a política da educação, né, nos setores, na verdade, né, nos setores da educação, nos setores da saúde, no setor da cultura, no setor da juventude, né, exatamente para que a gente possa construir um caminho mais digamos assim, humanizado. Né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho dentro de uma perspectiva da educação sobre drogas. Né? Isso inclui, né, essa quebra de paradigma, né, de estigma, digamos assim, da demonização das drogas, né, onde o importante é que as pessoas estejam bem informadas, que elas estejam conectadas consigo mesmas, inclusive. Né? Quais são suas questões, né? Uma proposta de autoconhecimento e essa relação do sujeito com a substância. Que relação é essa? Né? Todas as substâncias elas têm os seus poderes psicoativos, isso é fato, né? Mas como os sujeitos se relacionam com essas substâncias. Então, assim, a gente vai fazendo também esse campo, né, da reinserção social. A gente entende que as pessoas que têm problemas com o uso de substâncias por fato exatamente de serem criminalizadas, né, que é isso também que a gente vai falar, né, criminalizadas, elas são muitas vezes excluídas de processos cidadãos, né, de cidadania, de um emprego, né. Eu acho muito interessante, uma vez uma entrevista do Haddad, né. Ele diz assim, que essa questão do problema do uso da substância, ela tem 3 T's, que é o tratamento, né, o teto e o trabalho. Né? Então, acho que inclusive, a gente precisa trabalhar nessa questão que é intersetorial, com as outras políticas. Né? E a gente vê muito pessoas que estão em tratamento, estão em reabilitação psicossocial, né? A falta do trabalho, a falta de uma geração de renda ser algo que impede muito dessa emancipação desse sujeito. Enfim, então assim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu sei que vocês estão aí muito focados, né, nessa proposta da cannabis terapêutica, né, e também desse dilema que da cannabis ter essa pegada para muita gente do proibicionismo, mas a gente está... É da hora, como diz o nosso companheiro aqui, que a gente vai precisar discutir a cannabis de uma perspectiva mais científica, né, mais produtora do cuidado e não, por que não dizer, redutora de danos. Tá? Eu tenho acompanhado que tem um processo agora que eu não sei, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho. Quais são, assim, os próximos passos que poderiam ser dados para começar a desconstruir esse olhar que a sociedade tem ainda, né, sobre o cuidado terapêutico da cannabis, né? Porque tem muita gente que está usando, passando, né? Muita gente mesmo, porque uma amiga da minha irmã, que mora fora, a Juliana falou, Beltana, vê se a médica da mamãe não passa canabidiol para ela, para as dores dela, porque a médica da mãe da minha amiga passou já. Então, assim, está desconstruindo, é um passo a passo, é devagarinho, mas para vocês, quais seriam, assim, esse momento que significa, quais seriam os próximos passos? Olha,
assim, por conta de uma política proibicionista no Brasil, né, uma política que trabalhou na perspectiva da redução total, né, da oferta e da demanda do uso de substâncias psicoativas de modo geral, a gente teve muita dificuldade de estudar, né, e de saber, por exemplo, quais são os potenciais ativos que, por exemplo, a cannabis tem. Né? É sabido hoje em dia que a cannabis sativa, né, a maconha, ela é uma série de substâncias. Existem inúmeros canabidióis presentes na cannabis. Né? E cada canabidiol desse, ele tem, digamos assim, um efeito diferente. Ele tem uma função diferente, ele age em determinadas partes do corpo, enfim, né, na fisiologia do corpo, de forma diferente. E a gente tem poucos estudos ainda no sentido de que a gente possa ter elementos, digamos assim, que sejam mais precisos, porém, a gente já tem uma base empírica, digamos assim, né? Ou seja, a gente usa cannabis, a humanidade usa cannabis há séculos. Né? E o organismo da gente também já desenvolveu determinadas estratégias de captação desses canabidióis. Tá? A indústria, de um modo geral, farmacêutica, ela caminha muito rasteiramente. Pelo menos eu tenho observado que não há um investimento, por exemplo, ainda da indústria farmacêutica em massa para que essas medicações à base de canabidióis elas venham a entrar no mercado, a ser prescrita por mais médicos. Né? Não sei por que ainda, embora a gente já veja o interesse de algumas indústrias farmacêuticas em explorar, porque é um mercado. Né? Porém, eu acho que um grande passo que a gente dá, né, é um passo de que essas produções elas não fiquem restritas apenas à indústria farmacêutica. Tá? Acho importantíssimo o estímulo para que essa produção ela seja feita também por grupos menores, né? Também por grupos que, de uma certa forma, têm interesse em associações, né, na fabricação dos extratos e dos óleos. Né? Isso do ponto de vista terapêutico. Né? Um grande passo que a gente dá em relação ao uso recreacional, né, porque isso tem um impacto social muito grande, é a descriminalização do uso, né, que está para ser votada no Supremo e que a gente ainda está sentindo uma certa resistência da própria sociedade, não sei se só da própria sociedade, mas dos próprios juristas, das próprias forças de segurança pública, e ainda um ranço moral muito grande em relação ao consumo dessa substância na sociedade. Porque, como sempre teve associada às populações marginalizadas, que foram marginalizadas, né, associadas aos grupos etários negros, né, aos grupos que, de uma certa forma, ainda têm essa perspectiva do uso como... Né, a gente recentemente fez um levantamento, costumo citar muito esse exemplo, uma aluna da graduação fez uma investigação sobre os discursos dos jornais cearenses sobre o uso de maconha, sobre o uso de cannabis. Porque tinha de matéria de jornal, né? E ela viu muito clara a diferença quando você fala de maconha, do ponto de vista da maconha como uma droga, né? Porque os discursos todos eles eram de violência, de tráfico, de morte, né? De sofrimento. E quando você fala, por exemplo, de cannabis terapêutica nos veículos de comunicação, você tem uma perspectiva muito mais positiva, né? De saúde, de tratamento, de cuidado, de melhoria das condições de vida, da qualidade de vida. Então, acho que o primeiro momento é desconstruir um pouco essa coisa do elemento perigoso da maconha, né? Porque muitas vezes não. A maconha ela se torna muito mais perigosa quando ela cai no mercado clandestino, quando ela cai no mercado, né, de tráfico, porque você não tem mais controle da qualidade,
você não tem um controle sobre quem vende, quem usa, né? Você não tem uma perspectiva. Então, acho que uma perspectiva de como fazer o uso dessa substância um fenômeno mais positivo e menos negativo para todo mundo. Não só para quem usa, mas para quem não usa também. Porque quem não usa acaba sendo afetado, né, por todo esse contexto de violência. Então, acho que os próximos passos são esses. Eu acho que investir em pequenos produtores que produzam e que isso gere, né, um acesso a essas substâncias que são os canabidióides de uma forma acessível para a população. Inclusive, a gente tem uma perspectiva de Estado, de política pública que forneça subsídio, que incentive, né, inclusive as famílias que têm ou que necessitam do canabidiol para que produzam e que façam seus próprios óleos, né, seus próprios extratos. E não fique restrito à indústria farmacêutica que vai cobrar caríssimo. Porque hoje, para você conseguir uma receita e você tem que importar. O que é caríssimo, não é todo mundo que tem acesso a isso. Né? E aí também começar a investir em estudos para que, se de fato, né, a gente possa ter digamos assim, é uma amplitude sobre a possibilidade de que os canabidióides possam exercer no corpo humano. Exatamente. Olhar um leque de possibilidades. Eu não sabia disso. Eu acredito que o principal obstáculo para que a cannabis não seja bem aceita hoje em dia é a questão das crenças de preconceito que foi construído no período antes da década de 90 aqui no Brasil, que a gente não limitava. Então, a gente tinha um moralismo muito grande e que isso ainda existe nos corações de cada pessoa. Então, o principal obstáculo que eu vejo é a desinformação. Então, devemos trabalhar essa questão da informação. A gente vai tirar a cannabis desse nosso das crenças para o outro lado, que é do científico. E eu acho que esse pode ser o caminho. Mais uma coisa é que o capitalismo, as grandes fortunas, eles sempre englobam tudo, sempre ganham tudo. Então, essa coisa da liberação, digamos, da medicação da cannabis terapêutica, é importante que seja pensado políticas que isso não se torne possível, que as grandes fortunas, as grandes empresas tomem da ação. Por isso a importância das associações, para que haja uma democracia não só na parte para que exista uma democracia não só na parte da comercialização, da produção, mas também existe uma democracia na questão da informação também. Porque tudo é científico, é só uma planta. Não tem nome, não é uma coisa espiritual, é só uma planta. E que pode beneficiar, pode levar saúde a muitas pessoas, inclusive crianças que têm alguns problemas de saúde e que necessitam dessa medicação que vem da cannabis. Então, esse é o caminho. Mas fala uma coisa muito certa, que é o capitalismo grana, por trás tem muitas corporações, não sei o quê, que elas têm acesso, né? E se você for também analisar qual cigarro você não sabe a procedência também, você não sabe, tem milhares de toxinas, né? De misturar não sei o quê, milhares, né? Não sei, centenas. Se você for usar mesmo a maconha mesmo, é bem mais natural, é bem mais talvez não seja tão natural hoje, porque você não tem acesso a uma cannabis hoje em dia no mercado ilícito de qualidade, porque inclusive a cannabis é misturada a uma série de outros produtos químicos para poder passar nas fiscalizações, né, para passar nos, enfim, porque ela é uma droga ilícita, né, proibido o comércio dela. Então você precisa usar muito produto tóxico que às vezes piora a qualidade. Quer dizer, não, a desculpa do proibicionismo, a desculpa da perseguição às drogas é porque as drogas causam mal, não é não? Você não quer livrar o mundo das drogas, né? Livrar a humanidade das drogas, porque elas fazem mal. Mas quando você coloca isso no mercado ilícito,
né, você produz mais mal. Né? Primeiro com o tráfico. Né? A violência e o tráfico, e uma série de outros tráficos que está associado ao tráfico de drogas. Tráfico de armas, tráfico de influência, tráfico de riquezas nacionais. Né? Aí você ainda piora a qualidade da droga. Né? E não só com a maconha, com cocaína desse jeito, com uma série de outras substâncias também. Por conta do mercado ilícito. Você não tem minimamente a capacidade de ter o controle, né, da qualidade dessas substâncias. Eu acho que a gente tem alguns enfrentamentos. Né? Assim, acho que está muito dado que é essa questão moral. Né? Essa questão. São vários paradigmas. Né? Esse discurso do proibicionismo, né? Esse discurso que a gente vem enfrentando. Acho que essa é uma questão. Tem um outro, que é a comprovação científica, os estudos. Né? Já existem experiências, como o Paulo já disse, né? Positivas, experiências muito efetivas de pessoas com sofrimentos diversos, né? De esclerose múltipla, de problema de Parkinson, né? Questão de saúde mental também, inclusive numa perspectiva da redução de danos, né? Pessoas que já fazem uso de crack, né, e que optam por fazer também uso de cannabis de maconha, e isso de alguma forma dentro de uma discussão, né, do caso, discussão, enfim, né, do estudo, já se comprova que existe redução de danos em relação a isso, né, não demonizando o crack, né, porque também tem outra perspectiva aí, né, que é utilizada, né, outro contexto também, né, que é utilizado. Então, acho que a gente tem alguns desafios. A gente tem um desafio do interesse jurídico, né? A cidade precisa muito que essa comunidade jurídica também se, digamos assim, não sei se se esclareça, sabe? Eu acho que tem muito moralismo, né? Muito paradigma, muito preconceito, né? E precisa romper com isso. E a gente precisa também muito de um contexto médico, né? Médico, científico, de pesquisador, de investimento na pesquisa também. Então, a gente precisa de grana para poder investir na pesquisa da efetividade do uso, né, da cannabis, né, para muitos problemas, né, muitas questões de saúde, né, de doença, no caso. Então, a gente tem um grande desafio à frente. E tem essa questão que o Paulo trouxe, que é do fornecimento, né, do Estado para o SUS. Essa possibilidade dos usuários acessarem uma cannabis de qualidade. Porque enquanto a gente estiver nesse embate, né, a gente vai ver, por exemplo, usuários buscando a bocada, buscando a pior qualidade, quer dizer, sempre com a qualidade, uma substância, né, que é importante para ele. Todos nós, né, historicamente, usamos substâncias psicoativas. Todos nós usamos algumas substâncias psicoativas. Tem pessoas que se identificam com a cannabis. Então, não é melhor essas pessoas que se identificam, e não só se identificam de uma perspectiva psicológica, sei lá, mas orgânica mesmo, né? Tem a história do canabidiol, que nosso próprio corpo, né, tem receptores para o canabidiol. Então, nosso organismo ele tem receptores. Algumas pessoas têm mais necessidade disso. Algumas pessoas, né? Não vou me aprofundar aqui cientificamente, porque de fato eu não tenho esse estudo, né? Mas pela leitura, pelos cursos, né, que a gente tem acessado, a gente tem entendido que existem necessidades. E por que não a gente não está investindo nisso? Porque tem os interesses da farmácia, né, da indústria farmacêutica. Né? Se a indústria farmacêutica pega isso, vai ficar muito caro para a gente. Né? Como o Paulo diz, né? Acho que as políticas públicas têm que investir no pequeno produtor. É farmácia viva, né? Fitoterapia, que é o que a gente também deixou de lado. A farmácia viva, a fitoterapia, o investimento no SUS.
né, para que isso possa ser muito mais viabilizado, acessado. Então, assim, é uma luta. A gente está aí nessa luta e a gente vai conseguir. Eu acho o prognóstico, não vou falar, mas eu acho que o prognóstico é positivo. Eu acho que a gente tem que tensionar. Nós, enquanto militantes da redução de danos, né? E dessa ideia da qualidade de vida do usuário de substância, a gente tem que militar, tem que falar e tem que fazer nossa militância. Né? E, assim, você falar, Paulo? Eu quero concordar com isso e dizer que é um caminho sem volta. Né? Eu acho que a humanidade, as sociedades, de modo geral, caminham nessa tendência, né? Principalmente em relação ao fenômeno de drogas. As políticas proibicionistas ao redor do mundo, elas não foram eficazes, não foram efetivas. Né? Elas produziram muito mais danos, né? Elas produziram muito mais violência, né? Produziram muito mais corrupção. Tá? E é um caminho sem volta. A humanidade está vendo que ou a gente aprende a lidar com esses usos, né? Sejam eles terapêuticos, sejam eles recreativos, sejam eles experimentais, sejam eles para acessar, né, um outro conhecimento. Né? A ciência psicodélica está voltando com muita força. Inclusive dentro da própria ciência, dentro da própria academia, né, se tentando legitimar, né, porque a ciência acaba legitimando determinadas práticas. Se vocês perguntarem aqui, talvez aí aos avós de vocês, né, vocês vão ver que maconha